Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um evento com na Rádio Terceira Edição. Meu nome é Ricardo Simão. Eu gostaria de agradecer primeiramente a toda a organização da EAD Plus, em especial ao Vinícius, bem como a Ana Beatriz, para que dessa forma tenha aí essa oportunidade nesse evento de grande expressão. Então, mais uma vez, aí os meus sinceros agradecimentos. Então, gostaria de me apresentar. O meu nome é Ricardo, eu sou tecnólogo em radiologia, formado pelo Centro Universitário São Camilo. Eu sou mestre em engenharia biomédica pela Faculdade de Mogi das Cruzes, pós-graduado no ensino médio, técnico e superior, direcionado à área da saúde, pós-graduado também em anatomia aplicada aos métodos de imagem. Atualmente eu sou professor do Centro Universitário Senac, coordeno a pós-graduação também de tomoressonância. E do ponto de vista prático e empírico, eu sou tecnólogo em radiologia na empresa BM Diagnóstico, atuando com a modalidade PC e RM, e tecnólogo em radiologia também em hospitais cães e gatos, 24 horas, atuando na modalidade especificamente de tomografia computadorizada. Quando eu recebi esse convite, eu pensei numa modalidade que evidentemente está crescendo a todo momento, uma modalidade que está crescendo de forma exponencial. E a radiologia, de uma forma geral, ela vem crescendo na área da veterinária. Então, eu sou suspeito de falar porque atuo na modalidade há cerca de 20 anos e eu acho muito interessante compartilhar a oportunidade que eu estou tendo neste momento sobre conceitos e aplicações na tomografia veterinária. Então, é uma modalidade, é uma área de atuação, certamente vai crescer, está crescendo no momento. Então, acredito que tenhamos aí um futuro promissor nesta área. Então, de certa forma, eu também quero salientar que nessa apresentação nós não temos nenhum conflito de interesse no decorrer dessa apresentação. Então, vamos lá. O tema ele é muito relevante, o tema ele é muito pertinente, né? Então, novas oportunidades estão prestes aí a estar em um futuro bem próximo para os profissionais das técnicas radiológicas. Então, mediante a isso, também eu acho muito relevante a gente fazer aqui uma abordagem sobre alguns aspectos históricos, inclusive, né? Porque, do ponto de vista do aspecto histórico na medicina humana, nós temos aí aproximadamente cerca de 35 para 37 anos efetivamente a tomografia viva, né, entre os profissionais das técnicas radiológicas. Porém, na medicina veterinária, essa possibilidade ela chegou um pouquinho depois, em meados aí de 2005 para 2006, nós tivemos aí a primeira máquina adquirida pela USP, um equipamento sequencial aqui no Brasil, foi instalado, e era um equipamento CT Max da Toshiba. Eu confesso que eu cheguei a trabalhar num equipamento muito parecido, que é um X-Vision da Toshiba, né? Embora ele era sequencial também, mas era o que nós tínhamos na época. Mas para a tomografia veterinária, né, a gente tem notícias aí, nós temos informações que quando esse equipamento chegou, isso agregou bastante do ponto de vista radiológico. Então, era o que tinha na época, foi muito bem-vindo, foi muito bem elaborado. Quem trouxe o equipamento aqui para o Brasil foi o professor Massal, que é um professor da medicina veterinária da USP, e aproximadamente em relação aos aspectos históricos, isso foi uma situação muito positiva. Hoje, só a nível de curiosidade, nós temos aí cerca de 20 equipamentos instalados aqui na Grande São Paulo e em todo o Brasil, cerca de 32 equipamentos instalados. Então, vejamos que é uma modalidade, a tomografia veterinária, que está crescendo cada vez mais. Em cerca dos 10 últimos anos, nós tínhamos aproximadamente 3 equipamentos. Em um tempo muito curto, a quantidade de equipamentos tomográficos ela aumentou bastante. Então, automaticamente, o primeiro hospital que teve essa oportunidade foi o Hospital da USP, em seguida foi o Hospital Santo Inês, depois nós tivemos aí o Hospital Sena Madureira, em seguida o Hospital Cães e Gatos, e hoje nós temos aí várias instituições que apresentam aí essa possibilidade para os nossos queridos pacientes. Então, eu gostaria de começar fazendo uma reflexão, porque da mesma forma que nós temos situações sobre conceitos na tomografia na medicina humana,
na tomografia veterinária nós também temos alguns conceitos que devem ser muito bem explorados e muito bem esclarecidos, até porque é uma modalidade que vem ganhando cada vez mais espaço e os profissionais aí das técnicas radiológicas, mais oportunidades eles terão. Então, acho muito bem claro nós iniciarmos primeiro, deixando bem claro qual é o grande objetivo da modalidade tomográfica em relação à aplicação na medicina veterinária. Eu posso salientar que são os mesmos objetivos, tá, que nós tenhamos aí entre a medicina humana e a medicina veterinária. Então, só para compartilhar, esse daqui é o local em que eu trabalho, é o Hospital Cães e Gatos, onde eu atuo na tomografia, e essa é a parte externa do hospital, então eu tenho ali grandes aprendizados, grandes oportunidades, com uma equipe realmente muito bacana, inclusive colegas da radiologia, incluindo médicos radiologistas, então nós temos uma equipe muito nota 10, inclusive partindo do princípio da gestão, então a gente faz um trabalho bem bacana para contribuir radiologicamente para os nossos pacientes. Então, vamos fazer uma reflexão do ponto de vista técnico. Caso você passe por um processo seletivo, então quando alguém perguntar para você qual é o objetivo da tomografia na área veterinária, partindo do princípio que nós já saibamos o princípio sobre a medicina humana, então a gente vai descrever da mesma forma, porque o princípio físico é o mesmo, o tecido biológico para alguns animais, inclusive, praticamente apresenta a mesma densidade, mas nós temos que alinhar algumas demandas técnicas. Então, a partir do princípio que a gente realiza a posição de um determinado paciente, veja só, essa radiação, ela acontece, ou seja, acontece o disparo dessa radiação ionizante, matematicamente essa radiação residual ela é convertida em corrente elétrica, matematicamente essa corrente elétrica ela é convertida em carga elétrica em movimento, e após esse fenômeno nós temos aí carga elétrica em movimento, que gera corrente elétrica, e matematicamente em seguida nós temos aí algumas equações transformáveis de Fourier, por exemplo, convolução kernel, e que de certa forma vai proporcionar imagens radiológicas para nós. Então nós estaremos a partir desse momento caracterizando os conceitos teciduais. Então da mesma forma que acontece na medicina humana, nós estaremos aqui tendo a oportunidade de avaliar na medicina veterinária também. Então olha só que interessante, estruturas que são brancas, do ponto de vista anatômico, são consideradas também estruturas hiperdensas na tomografia veterinária. Estruturas que apresentam uma densidade cinza, como por exemplo alguns músculos aqui próximo à região do crânio, também são consideradas estruturas isodensas, da mesma forma como nós temos na medicina humana. E estruturas que são muito escuras, como por exemplo aqui algumas áreas cavitárias, também são consideradas como áreas hipodensas. Então, por via de regra, nós temos aí a mesma caracterização tecidual que nós temos na medicina humana. A grande linha de raciocínio é nós estarmos aqui expondo qual que é o grande objetivo da modalidade tomográfica na área VET. Então, esse é o nosso grande objetivo. E por via de regra, nós também temos aí que realizar a seguinte abordagem. Eu utilizo esse artigo aqui e ele pode ser aplicado na medicina veterinária também. Então, eu indico muito esse artigo aqui para alguns alunos, que tecnicamente a tomografia, da mesma forma que acontece na medicina humana, ela acontece na medicina veterinária, e o que nós temos ali tecnicamente são cortes que a gente realiza, cortes lineares, que separa automaticamente a parte superior da parte inferior, quando o paciente está posicionado, né? E este é um exemplo clássico que eu trago aqui para nós nesse momento. Então, só voltando aqui, quando acontece o disparo, automaticamente separa, entre aspas, né, a parte superior ou anterior e a parte posterior ou inferior. Então, automaticamente eu tenho conceitos associados a cortes. E esse corte aconteceu de maneira linear, ou seja, o corte é reto. A imagem é separada da forma como você posiciona o indivíduo. Então, aqui nós temos alguns conceitos. O primeiro deles é fazemos uma linha de raciocínio que a gente explora, nesse momento, a densidade do tecido, e o corte que é feito são cortes lineares.
Então, essa questão de nós olharmos uma determinada imagem anatômica por tomografia e afirmar que o corte é axial, ou que o corte é coronal, ou sagital, porque para algumas estruturas é possível nós estarmos posicionando para que nós tenhamos uma resposta desta forma. Mas, teoricamente, por exemplo, se nós pegarmos lá na medicina humana, existe a possibilidade de nós estarmos posicionando o indivíduo para fazer uma tomografia de crânio, programação axial, separando o que é superior do que é inferior. Aí a gente tem que fazer a seguinte ação. A pergunta é, quando você olha para essa imagem, a reflexão é a seguinte: qual que é o plano anatômico visto? O plano anatômico é o plano axial. O corte que foi feito foi um corte linear, em forma de guilhotina, um corte reto. E saiu axial a imagem porque você posicionou o indivíduo daquela forma. E na medicina veterinária acontece da mesma forma. Então, esse artigo, que é um artigo que a gente utilizou em alguns estudos anteriores, principalmente no momento em que eu estava realizando a engenharia biomédica, é um artigo que auxiliou e que ajudou muito essa questão por trás dos bastidores. Embora seja um artigo de 2010, mas eu acho que ele explica de forma muito bacana, muito específica, o real motivo que nós temos que chamar imagens tomográficas de cortes lineares, e o plano de vista é plano axial, ou plano coronal, ou plano sagital. Então, quando alguém faz uma pergunta, que plano de corte que é esse? Então, assim, o corte, saber o plano de corte é uma coisa, saber o plano visto é outra coisa. O corte é linear sempre, em forma de guilhotina, um corte reto, e vai acabar separando a estrutura da forma como você posiciona o indivíduo. Então, esses conceitos ele tem que ficar muito claro. Então, é muito comum nós falarmos que a tomografia realiza cortes axiais. Então, pera lá, esse artigo, ele não diz muito bem assim. Esse artigo, ele sinaliza para nós que o corte tomográfico ele é linear, então essa reflexão ela tem que ser feita. Então, a gente só está ajustando aqui alguns conceitos, porque na medicina humana acontece da mesma forma, em correlação à medicina veterinária. Então, os conceitos são os mesmos. E aí, voltando àquela pergunta que eu havia feito, caso você participe de um processo seletivo, e quando alguém pergunta assim, para que serve a tomografia veterinária? Serve para explorar a densidade tecidual, é para isso que ela serve. Diferentemente da ressonância, que a gente tem uma exploração voltada para o sinal do tecido. E na tomografia, a gente explora a alteração da densidade. Ricardo, acontece da mesma forma como na medicina humana? Sim, da mesma forma. Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui de forma prática. Então, nós temos um cachorro, que fez uma toma aqui na região do crânio, e nós temos duas áreas cavitárias. Então, anatomicamente, essas áreas cavitárias, as duas aqui, ó, bilateralmente, elas deveriam estar preservadas. Só que, se nós prestarmos atenção, tem uma das cavidades eradas que apresenta um conteúdo licórico espesso. E esse conteúdo licórico ele apresenta uma densidade ISO, ou seja, é um conteúdo cinza. E anatomicamente, é muito possível nós olharmos nessa imagem e entender que a densidade está alterada. Então, como a densidade está alterada, pressupõe que esse paciente, do ponto de vista clínico e radiológico, ele apresenta uma sinusite. Então, ou seja, o método ele é atrativo nesse momento? Ele é atrativo. Então, pode-se afirmar que o método ele explora uma alteração da densidade tecidual. Então, veja neste outro exemplo. Eu tenho aqui uma tomografia da região da coluna lombar de um determinado animal. E vejam que nós temos aqui algumas áreas que apresentam hipodensidade, que são áreas compatíveis com fraturas, e nesse caso nós temos uma fratura importante, uma fratura cominutiva, que é uma fratura que tem alguns compartimentos ósseos totalmente separados do corpo vertebral. E essa fratura, ela é vista nessa imagem porque nós temos aqui uma alteração da densidade tecidual. Então, é notório nós olharmos essa imagem e responder que é satisfatório essa metodologia para esse tipo de caso? Sim, até porque nós temos algumas áreas aqui que têm uma densidade baixa, porque normalmente essa densidade deveria ser branca, todo o corpo vertebral totalmente homogêneo, nós temos uma densidade hiper e pequenas áreas apresentam uma hipodensidade. Então, por via de regra, nós temos aí algumas áreas, né,
que são compatíveis com fraturas, e é uma fratura combinativa, uma fratura importante. Então, e aí a gente pergunta novamente, o método ele resolve essa questão clínica na área veterinária para alguns traumas? Sim. Olha só, em casos de trauma, o método ele também é totalmente benéfico. Vai auxiliar e vai dar um bom subsídio para o médico radiologista. Agora, olha veja neste terceiro exemplo. Eu tenho aqui uma alteração metabólica que está totalmente direcionada com lesões associadas ao metabolismo, lesões que podem estar ligadas com alguns hemocomponentes, ou seja, circulação sistêmica de uma forma geral, e eu não consigo enxergar nada nesta região hepática que seja compatível com uma alteração da densidade, porque a princípio o fígado pode estar totalmente normal, dentro dos padrões da densidade, vesícula biliar dentro dos padrões da densidade normal, veia porta dentro dos padrões da densidade normal, então nós não temos nenhuma alteração de densidade, diferentemente das outras imagens que nós temos aqui anterior. Então, desta forma, se eu pegar, por exemplo, na medicina humana, um exemplo que eu uso com muita frequência em algumas das minhas aulas, se nós pegarmos um paciente que faça uma toma de crânio com hipótese diagnóstica de heminegligência, que é uma alteração neurológica, é uma falha de comunicação neuronal, que faz com que o paciente só dê prioridade para um lado do corpo, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Imagina só, dá um prato de comida para o indivíduo comer, e ele vai comer só metade daquele alimento, né? Para ele comer a outra metade, nós temos que girar o prato para ele comer. Então, esse desvio, ou seja, essa prioridade que o paciente ele dá somente para um dos lados, não é notório na imagem, porque não altera a densidade tecidual. Da mesma forma, para alguns pacientes que apresentam a alteração do metabolismo hepático, ou seja, é uma alteração de hemocomponente, é uma destruição parcial ou total de alguns hepatócitos, e essas alterações elas não são visíveis na imagem. Então, o método tomográfico na medicina veterinária ele deixa de ser interessante quando nós não encontrarmos mais alteração da densidade. E é dessa forma também que nós iremos fazer a linha de raciocínio para a medicina humana, entre a medicina humana e a medicina veterinária. Então, aqui a gente vai fazer uma abordagem como se nós estivéssemos aqui dando um start, né, um início em um determinado exame, então a gente não vai fugir da regra também. Iremos colocar aqui o nome do paciente, nesse caso aqui é o nome do próprio professor que nos fala aqui nesse momento, mas só uma situação de simulação. Então, nós temos que alocar nome de paciente, ID do paciente, caso nós tenhamos, data de nascimento do paciente, idade, enfim, todas as informações que são relevantes. Essa interface é uma interface de um equipamento da Siemens, é um Somaton de 32 canais, que é um dos equipamentos que eu trabalhei recentemente, é um equipamento fantástico, mas o equipamento que eu atuo, que eu trabalho atualmente, é um Multilice também de 16 canais lá do Hospital Cães e Gatos, excelente equipamento. Então, nós temos que dar o nosso início desta maneira, tá? Cadastrar o paciente com os dados que são pertinentes e, de preferência, fazer um relato, caso nós não tenhamos aí um PACS integrado, fazer um relato sobre a hipótese diagnóstica, ou seja, o motivo pelo qual esse paciente está sendo submetido ao exame. Então, após este momento, automaticamente nós estaremos entrando em protocolos, ou seja, se o exame, por exemplo, é de tórax, como neste caso, diferente da medicina humana, a linha de raciocínio que nós estaremos adotando aqui, na medicina veterinária, é muito comum, é muito usual nós fazermos uma ação comparativa entre o tórax para paciente com porte pequeno, um tórax para paciente de porte médio e um tórax para paciente de médio de porte grande. Então, a tratativa na medicina veterinária é muito comum nós adotarmos dessa forma. É diferente da medicina humana, que nós temos ali protocolos mais bem consolidados, né? Lá nós teríamos aqui, clicando nesse avatarzinho, clicando em tórax, nós teríamos aqui uma abertura para protocolo para tórax enfisema, para TEP, estudo cardíaco, estudo vascular, estudo parenquimatoso, um estudo intersticial, estudo de nódulo solitário. E na medicina veterinária, alguns protocolos, eles não foram ainda muito bem pré-definidos. Exemplo clássico. Se nós tivermos um interesse em explorar
o estudo cardíaco na medicina veterinária, o estudo de perfusão, o estudo do volume sistólico, diastólico, entre outros volumes, a fração de ejeção, o débito cardíaco, na medicina veterinária nós não temos ainda esses protocolos muito bem pré-definidos. Na medicina humana nós temos. Então tem algumas coisas que estão começando a melhorar na medicina veterinária. E dessa forma, nós estaremos aqui diante de também de um equipamento para a medicina humana. Então, é muito comum, dentre os equipamentos que nós temos instalados aqui no Brasil, os hospitais eles acabam adquirindo equipamentos associados à medicina humana. E aí a gente realiza a adequação para esses protocolos. Quando eu falo de protocolo, eu estou me referindo ao tamanho do scout. São fatores técnicos de aquisição, né? Ao tamanho do scout, a quantidade da quilovoltagem, da miliamperagem por segundo, da espessura do corte, do incremento, do filtro que será utilizado, do janelamento, ou seja, brilho e contraste da imagem que será utilizada. Então, eu acabo adotando esses fatores técnicos que na medicina humana nós temos uma consolidação muito mais forte, muito mais presente, e na medicina humana nós temos ainda alguns protocolos que ainda não são muito bem pré-definidos. Então tem muita variação, existem algumas flutuações, embora existam ainda, pessoal, artigos, tá? Científicos que estão totalmente ligados aí a estudos específicos, né? Eu não estou afirmando que não tenhamos aí artigos e não tenhamos estudos, a questão não é essa. A questão é que para alguns protocolos, os protocolos ainda, em alguns casos, eles ficam subjetivos, vai de acordo com a orientação do radiologista que vai laudar esse exame. Então, da mesma forma que nós temos os conceitos que são aplicados na medicina humana, nós também temos conceitos de fatores técnicos na medicina veterinária também, como nós podemos perceber. Então, é possível que após o ajuste do protocolo que foi devidamente orientado, nós tenhamos aqui qual seria a espessura do corte, qual seria o incremento, que é o espaço entre um corte e próximo, né, que está associado ao movimento da mesa, que naquele momento não teve uma reconstrução naquele momento. Esse dado, evidentemente, ele pode ficar armazenado no raw data, e depois nós tenhamos aí a facilidade de reconstruir. Enfim, nós temos aqui os filtros que são aplicados, que são filtros, que são ferramentas que proporcionam ruído na imagem, janelamento, que é uma predisposição associada ao brilho e ao contraste da imagem, nós também podemos deixar. Eu também tenho que fazer aqui o ajuste do posicionamento desse paciente, se esse paciente foi posicionado desta forma, de barriga para baixo, os pés entrando primeiro. Então, quando eu posiciono esse paciente na medicina humana, eu tenho que manter essa posição para que nós não tenhamos a troca de lado. E na medicina veterinária, acontece da mesma forma. Então, eu tenho que respeitar essas orientações para que eu não tenha uma troca de lado. E vejam que após este cenário, eu posso programar o meu primeiro bloco com fatores elétricos para o scout, que é o nosso pontapé inicial para o exame tomográfico. Eu tenho aqui na sequência um outro bloquinho, né, um bloquinho aqui na cor amarela, que vai representar para nós uma fase sem contraste. E, se for o caso, eu tenho também até um terceiro bloco, para que eu possa fazer uma fase pós-contraste. Então, mas assim, isso aqui é meramente exemplo. É claro que tem fases contrastadas na tomografia veterinária, com delays, ou seja, com intervalos diferentes após a perfusão do contraste, como nós também temos na medicina humana. Então, este parâmetro é um parâmetro para que nós tenhamos aqui um exemplo que podemos fazer fases diferentes e a cada bloco desse, que será posicionado devidamente na estrutura anatômica do paciente, nós também podemos ter fatores técnicos diferentes também. Esses fatores eles são basicamente alocados de acordo com a hipótese diagnóstica de cada paciente. Então, nós temos aqui o seguinte cenário também. Esse equipamento ele é um equipamento da Siemens, é um somatom de 32 canais, e esse equipamento ele é um equipamento que tem modulador de dose. E a modulação de dose, ela é claro que benéfica na medicina humana e, por que não, na medicina veterinária. Modulação de dose é uma ferramenta que nós temos, baseada no nosso Scout, é um software específico que mensura a quantidade dos fatores elétricos que será
direcionados para o paciente, principalmente no aspecto da quilovoltagem e da miliamperagem por segundo. Então, o mesmo modulador de dose que é utilizado lá na medicina humana, ele também pode ser utilizado aqui na medicina veterinária. E, por fim, nós temos aqui a possibilidade de posicionar esse paciente da forma como o protocolo foi montado. O exemplo é o slide anterior. Então, lá eu tenho um tórax, por exemplo, um tórax P, um tórax paciente de pequeno porte. Então, lá eu tenho os fatores que já foram previamente alocados, como a posição desse paciente e todos esses fatores aqui que nós abordamos aqui nesse momento. Então, se eu posiciono o paciente de uma forma diferente do que foi devidamente alocado, eu tenho que sinalizar este recurso, eu tenho que ajustar a posição desse paciente. Então, aqui eu tenho algumas posições específicas para que eu possa ajustar de acordo com como eu posicionei esse indivíduo. Neste caso, nós estaremos iniciando uma tomografia de crânio. Então, aqui é um exemplo de como acontece na medicina veterinária. Nós temos aqui dois cenários diferentes, né? O paciente posicionado em um suporte, em uma espuma radiotransparente, que de certa forma vai facilitar um bom posicionamento, fazendo também aqui a observação de um cenário diferente que acontece na medicina humana. O paciente na medicina veterinária, ele precisa estar devidamente colaborativo. Na sua grande maioria, são pacientes que vêm acordadinhos, que existe uma necessidade pontual ali da anestesia, até para que nós não tenhamos ali artefatos de movimentos. Então, esse paciente precisa estar respirando por ventilação mecânica, ou seja, esse paciente ele precisa estar entubado, para que nós tenhamos aí a colaboração 100% no decorrer da realização do exame. Em alguns casos, em exames de crânio para encéfalo ou crânio para face, nós temos aqui, em alguns procedimentos, de alocar um objeto entre dois dentes aqui desse paciente, né, na arcada superior e aqui na arcada inferior, para que nós tenhamos uma abertura interessante dessa cavidade oral, porque alguns abscessos que estão presentes ali na região do processo palatino podem causar conflito visual para o radiologista. Então, a abertura dessa boca ela facilita alguns achados patológicos. Então, para alguns casos, pode ser que tenhamos aí essa orientação, desse suporte, dessa abertura de boca, para nos proporcionar essa vantagem, mas em alguns outros casos pode ser que o radiologista não tenha essa orientação, não nos dê essa orientação. Então, pode ser posicionado assim. Agora, desde que você mantenha um bom posicionamento para que depois nós não tenhamos que fazer reconstruções multiplanares. Então, quanto mais simétrica é esta cabeça, evidentemente, melhor o nosso exame ele vai se comportar no resultado final. Então, vejam que são dois cenários diferentes, né? Então, para que a gente tenha exames com assertividade, um bom posicionamento é sempre muito bem-vindo. Apesar que esse paciente ele está totalmente sedado, então posicionar de forma colaborativa, nesse caso, se torna muito mais fácil, né? E, por fim, para que a gente tenha os parâmetros devidamente alocados em uma tomografia de crânio, é muito comum nós estarmos também realizando dois scouts, um scout lateral e um scout frontal. Por qual motivo? Suponhamos que nós tivéssemos aqui somente essa imagem frontal aqui, ó. Será que realmente a altura da mesa está correta? Porque a altura da mesa, se ela está correta ou não, a imagem mais assertiva para a gente conseguir constatar este fator é uma imagem lateral. Então veja que agora sim, eu tenho aqui a visão geral da posição, da localização deste crânio, e agora eu consigo enxergar o determinado nível de altura dessa mesa. Agora, na imagem frontal, o que eu consigo avaliar aqui? Se essa imagem está muito bem centralizada ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Mas a altura da mesa eu não consigo. Então, as mesmas orientações que a gente utiliza na medicina humana, algumas linhas de raciocínio elas acabam vindo para a medicina veterinária também. Então, aqui eu tenho fatores que são importantíssimos na hora da aplicação do nosso famoso aqui, ó, bloco de corte. Então, para exames de crânio, é muito comum nós estarmos fazendo uma aquisição envolvendo toda a região do crânio e face, incluindo aqui aproximadamente entre primeira e vértebra cervical, para que nós não tenhamos aqui nenhuma perda de informação.
e depois, inclusive, a gente pode realizar algumas reconstruções, MPR, volume de renderização, MIP, mini-MIP, entre outras. Então, algumas orientações acabam assim, sendo muito próximas da medicina humana. Então, aqui eu tenho um exemplo para que a gente possa fazer uma análise de um paciente que foi submetido a esse processo parcial que nós vimos aqui até agora, mas estes exemplos aqui são meramente ilustrativos. Aqui eu tenho um paciente que realizou uma toma de crânio e é notório que as cavidades aeradas bilateral aqui, elas não estão preservadas. Então eu tenho aqui do nosso lado direito, houve uma troca de lado, mas uma troca de letra também. O L representa o left, o lado esquerdo, e o R representa o right, né, ou seja, o lado direito. Então aqui, deste lado direito, eu tenho uma presença de um abscesso e que automaticamente está comprometendo cavidade aerada, e aqui o médico solicitou que fosse feito aquisições proporcionando imagens com janelamento e filtro para partes moles e aqui janelamento e filtro para partes ósseas. Então aqui eu tenho uma vantagem muito interessante para avaliar dois tipos de comportamentos teciduais. Em alguns casos, a gente tem uma terceira possibilidade, que é nós fazermos aqui uma aquisição pós-contraste. E essa aquisição pós-contraste, ela vai vulnerabilizar alguns achados importantes, como, por exemplo, se a lesão tem perfusão, se houve perfusão do contraste nesta lesão. Como o contraste iodado, por exemplo, ele tem a vantagem de demonstrar por perfusão, áreas de apoptose celular, áreas de necrose, e essa membrana ela fica mais permeável e automaticamente esse contraste ele entra mais fácil na célula, então automaticamente nós temos aqui uma visualização empírica. Ó. Medimos o ROI, que é uma ferramenta que mensura a região de interesse, é a densidade baseada na escala de Ronsted, então eu tenho aqui uma densidade de aproximadamente 66,49 unidade Ronsted, e após a infusão do contraste, a densidade ela aumentou de maneira importante, foi para 128,36. Isso representa que teve perfusão desse contraste iodado nessa lesão expansiva. Então veja como a linha de raciocínio que a gente tem entre a medicina humana e a medicina veterinária, elas são muito próximas nesse sentido. Então esse exemplo ele é clássico, né? Exames sem contraste, exames pós-contraste, e depois alguns médicos eles acabam solicitando para nós algumas mensurações de densidade para nós estarmos aí avaliando se teve a perfusão ou não. Isso significa que se nós temos uma lesão na fase 100 e a mesma lesão vista na fase pós-contraste, e se nós tenhamos aqui o aumento dessa densidade, então nós temos um cenário preocupante porque evidentemente teve a perfusão desse contraste nessa lesão, correto? Então, é um exemplo que é muito comum, é muito usual nós encontrarmos aí na tomografia de crânio, tem como em outras áreas do corpo também. Uma outra vantagem após a nossa aquisição é trabalhar com a plataforma MPR, ou seja, a plataforma de reformatação multiplanar. Qual é a grande vantagem dessa plataforma? A grande vantagem é que nós temos aqui a visualização dos 3 planos ortogonais e, assim, de certa forma, vai vulnerabilizar os achados radiológicos. Então, vejamos aqui neste exemplo. Então, eu posso trabalhar priorizando aqui imagens coronais, ou as famosas imagens axiais. Eu também posso priorizar imagens sagitais e imagens frontais, ou também conhecidas aqui como imagens coronais. Então, eu tenho essas possibilidades na medicina veterinária também, ou seja, é uma possibilidade real de nós estarmos avaliando a mesma lesão nos 3 planos ortogonais, como nós podemos ver aqui neste exemplo. Essas linhas orientadoras, essas linhas coloridas que nós temos aqui, é possível nós estarmos manipulando essas linhas para que a gente faça aí o ajuste e para que nós tenhamos aí uma cabeça extremamente simétrica, tá? Que é o que a gente realiza aqui neste momento. Então, a vantagem que nós temos de fazer uma aquisição e depois explorar, né, como nós podemos ver aqui a mesma lesão em 3 planos diferentes, é muito interessante do ponto de vista radiológico também, e certamente dá um bom subsídio
para esse paciente. Um outro cenário de vantagem que nós temos é uma próxima plataforma. E uma outra possibilidade é, após uma aquisição volumétrica, uma aquisição helicoidal, onde nós temos ali a informação do corte, bem como do incremento, nós estarmos aproveitando esse volume para fazer um estudo na plataforma MIP, na medicina veterinária também. MIP é a máxima intensidade de projeção. E veja neste exemplo, é o mesmo paciente anterior, é a mesma lesão, e quando eu utilizo a ferramenta MIP, eu consigo explorar as densidades e, inclusive, enxergar aqui, analisar as diferenças entre as camadas ósseas, ou seja, a diferença entre o periósteo e o endósteo, para verificar, inclusive, o grau de agressividade dessa lesão, se esse abscesso realmente tem uma infiltração óssea. E para que serve a plataforma MIP, a máxima intensidade de projeção? Serve para nós avaliarmos as estruturas mais duras no corpo, ou seja, osso ou vaso com contraste. E como esse paciente ele tem uma lesão óssea, né, associada à lesão parenquimatosa, essa plataforma ela é muito usual para avaliar se realmente tem uma lesão infiltrativa nesse osso. Então, nós também podemos adotar essa possibilidade, como nós iríamos adotar na possibilidade da medicina humana. O recurso é praticamente o mesmo. E na medicina veterinária, é muito usual esta ferramenta. Nós também temos uma outra possibilidade: estudar estruturas anatômicas utilizando a plataforma VR, ou seja, a famosa volume de renderização. E qual que é o grande objetivo dessa plataforma? Porque, assim, fazer uma analogia, a MPR, ela explora os planos ortogonais. MIP explora a densidade das estruturas, principalmente as estruturas mais hiper, como, por exemplo, o osso ou vaso com contraste, porque o vaso ele tem alto número atômico. E a plataforma volume de renderização, ela explora a textura anatômica, uma avaliação da textura tecidual. Então, podemos ver aqui neste exemplo, nós temos uma avaliação da textura, desde a parte mais interna até a parte mais externa desse paciente, contribuindo com lesões mais superficiais, como lipoma, por exemplo. Não é o caso desse paciente, mas vejam que durante a manipulação dessas imagens é possível nós estarmos aí selecionando a área, desde a área mais externa para a área mais interna. É como se nós estivéssemos aqui descamando as estruturas em fatias desse paciente, até nós encontrarmos esse resultado que você está vendo aqui neste momento. Então, são ferramentas que, da mesma forma que é utilizada na medicina humana, também utilizaremos na medicina veterinária da mesma forma, porque a medicina, né, veterinária é muito hoje está ficando cada vez mais conceituada do ponto de vista radiológico, a tecnologia está presente e as ferramentas elas estão ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais força. Eu tenho também a possibilidade de fazer um exame da região do tórax. Então, eu estarei posicionando o meu paciente, seja ele um paciente bem, né, grandão, ou um paciente pequeno, não importa a estrutura anatômica, mas são possibilidades que, evidentemente, nós encontraremos. Aqui eu fiz questão de colocar essas duas imagens, essa ação comparativa, porque, como já foi dito anteriormente, eu tenho um paciente que ele é submetido a uma anestesia geral, e um paciente que, embora ele esteja anestesiado, mas ele não precisou ser submetido à ventilação mecânica. Então, esse paciente ele estava realmente em uma situação muito complicada e uma quantidade pequena de anestesia já foi o suficiente para que ele pudesse colaborar por um bom tempo na realização do exame. Então, nós não tivemos aqui a necessidade de fazer a intubação desse paciente, como nós fizemos aqui nesse paciente grandão aqui. Ó. Então, são condições que, evidentemente, não somos nós que estaremos decidindo. Quem vai decidir isso, é evidente, é o anestesista que vai dar esse feedback, e a nossa função ali é aquisitiva. Então, são somente dois exemplos que nós estaremos adotando. E no decorrer dos exames do tórax, nós temos aqui a possibilidade também de um bom posicionamento. Então, neste caso, esse é o exame de tórax. Então, nós temos aqui
uma posição totalmente colaborativa por parte desse paciente aqui de barriguinha para baixo, bem alinhadinho, seja o paciente grandão ou seja o paciente pequenininho. Tá? Então, nós estaremos introduzindo essa estrutura torácica lá na circunferência, lá no ventre, e automaticamente estaremos fazendo aí o nosso scout também na sequência. Exame de tórax tem uma particularidade quando a gente realiza algumas comparações com a medicina humana. O exame de tórax na medicina veterinária é muito comum nós estarmos aqui estendendo esse bloco de corte um pouco acima das articulações aqui entre o úmero e a escápula, até porque nessa região aqui, a superior, bem como nessa região um pouco mais inferior também, é muito comum os pacientes apresentarem aqui alguns aumentos de linfonodos. Existem alguns linfonodos específicos aqui que precisam ser verificados assim com um certo detalhe. E na medicina veterinária é muito comum nós estarmos fazendo essa aquisição com esse perfil aquisitivo. Então, incluindo toda a caixa torácica na imagem frontal e na imagem lateral, até para que nós tenhamos aí uma boa qualidade, sem percas anatômicas, e automaticamente dando um bom subsídio ao diagnóstico desse paciente, verificando a centralização dele, verificando agora que a altura dessa mesa, estando tudo corretamente alinhado, iremos agora para a análise das imagens. Então, da mesma forma que nós temos na medicina humana, nós temos aqui a avaliação tecidual na medicina veterinária também. O tecido biológico do cachorro especificamente e do gato, na imagem tomográfica, é muito semelhante à medicina humana. Então, a nível de curiosidade, esse paciente, como nós podemos aqui analisar no scout, inclusive, paciente que ele tem campos pulmonares prejudicados, nós temos aqui uma ausência de regiões aeradas, é o típico paciente que pode estar associado a um derrame pleural, a um empiema, a um quilotórax, são patologias diferentes, mas que estão associadas a um acúmulo licórico, mas nesse caso é um paciente que tem derrame pleural, e vejam que esse derrame pleural, nessa imagem axial, nessa aquisição volumétrica axial, parênquima pulmonar devidamente comprometida, assim, muito comprometida, são poucas as regiões que estão preservadas e esse espaço que mais anterior, né, esse paciente tem decúbito ventral, ou seja, barriguinha para baixo, na fase sem contraste, agora visualizando aqui a fase pós-contraste, da mesma forma, deu para nós estarmos avaliando, e por fim aqui, uma aquisição proporcionando aqui um janelamento para avaliação parenquimatosa, para avaliação de interstício pulmonar. Então, esse paciente ele foi submetido a uma fase 100, e nesse momento nós estamos priorizando fase sem contraste, avaliação com janelamento, o famoso janelamento para a mediastina, e aqui o famoso janelamento para o parênquima pulmonar, e por algum motivo específico, o médico radiologista ele achou pertinente nós estarmos fazendo uma fase pós-contraste, e assim foi feito. Então, é notório que a gente consegue identificar a aorta sem contraste, aqui a aorta com contraste, e aqui um janelamento adequado para avaliação de parênquima pulmonar. Mas o que mais chama a atenção nesse exame é um cenário bastante preocupante, bastante caótico, de muito conteúdo licórico, um derrame pleural bastante importante, bilateral ainda. Eu posso também adotar a plataforma MPR para que nós façamos aqui algumas análises importantes. Então, aqui eu estou diante de uma imagem de um volume axial. A imagem central é uma reconstrução sagital, realizada aqui na plataforma de reformatação multiplanar, e aqui uma imagem com reconstruções coronais. Então, vamos fazer uma análise importante aqui. Nas imagens coronais, eu consigo avaliar claramente a expansão desse derrame, bem como essa perfusão desse linfonodo aqui axilar, que tem um aumento aqui expressivo, sendo visualizado aqui nesse momento. Na imagem sagital também, olha só como tivemos uma perfusão discreta, mas tivemos. E por fim, nós temos aqui uma aquisição axial, que alguns médicos eles gostam de fazer essa análise nos 3 planos ortogonais, até para que o médico possa avaliar aí o exato ponto da localização. Então, nós temos aqui uma localização, neste caso aqui, coronal, vista coronal, e uma vista
que nós tivemos há pouco aqui numa vista sagital. Então, veja que da mesma forma que esses recursos eles são adotados na medicina humana, na medicina veterinária também é evidente que é adotado aqui essas técnicas de aquisições que rotineiramente são utilizadas também na medicina veterinária. Então, nós temos aqui um outro exemplo. Caso o estudo fosse um estudo para pescoço, esse paciente é um paciente que nós realizamos o atendimento, que tem uma lesão bastante importante aqui na região do pescoço. É um paciente que tem um aumento, é uma lesão tumoral associada à tireoide desse paciente. Então, na plataforma volume de renderização, nós tivemos aqui a possibilidade de fazer aqui um esfolhamento tecidual, um estudo da textura anatômica específica só para avaliarmos aqui a lesão. E na plataforma MPR, eu tenho aqui uma vista sagital, demonstrando aqui o exato ponto, né, da localização aqui dessa lesão, e que a gente pode perceber que tem algumas áreas de hipercaptação, tem uma perfusão importante na lesão também, e dessa forma o médico ele consegue ter um bom subsídio aí ao diagnóstico desse paciente, dar um laudo mais assertivo, utilizando as plataformas. A gente pode perceber que não fica só restrito à aquisição, né? Ou seja, faz aquisição volumétrica, tira o paciente e tchau. Vamos olhar só as imagens axiais. Não. Aqui a gente consegue avaliar também as imagens em plataformas diversas. Aqui eu tenho um cenário diferente, eu utilizei aqui os mesmos pacientes para que a gente faça aqui uma abordagem agora para um estudo abdominal. Então, olha como a contribuição da medicina veterinária, especificamente na tomografia, ela pode contribuir também de forma exemplar em alguns casos. Caso eu tenha uma tomografia do abdômen, então, mais uma vez, a gente vai precisar do nosso scout, nós iremos precisar aqui do nosso bloco de corte, ou seja, nesse bloquinho aqui eu tenho os nossos fatores de aquisição, como espessura de corte, incremento, filtro e etc., previamente programados. Eu tenho aqui as duas imagens, né, uma imagem frontal e uma imagem lateral, para que eu consiga aqui ter um bom alinhamento para a aplicação dos blocos. E é evidente que na sequência nós teremos aí a nossa aquisição. Na prática, dependendo da hipótese diagnóstica, nós estaremos aqui aplicando algumas fases específicas. Tecnicamente, na medicina veterinária, após a infusão do contraste, nós temos aqui alguns delays, né, alguns tempos de espera após a infusão do contraste. Na medicina veterinária, esse delay ele é reduzido quando comparado com a medicina humana. Vamos dar um exemplo. Na medicina humana, uma fase arterial. Uma fase arterial no adulto, ela está muito bem posicionada ali, com um delay de entre 13 a 20 segundos. Claro que se você utilizar técnicas de bolus track ou smart track, que é uma técnica que sinaliza a chegada do contraste no lumen vascular, é claro que é excelente. Mas na medicina veterinária, esse delay notoriamente ele é reduzido. Por qual motivo? Circulação sistêmica desses animais, né, são circulações sistêmicas pequenas, então por conta desse motivo o nosso delay ele é reduzido. Então uma fase arterial em um paciente na medicina veterinária é uma fase praticamente que acontece em um momento imediato. Aqui nós temos uma fase sem contraste, nós temos quatro momentos aqui. Essa primeira imagem é uma fase sem, a aorta abdominal devidamente cinza, ou seja, sem a presença de contraste iodado. Neste segundo momento, eu tenho uma fase contrastada, e a fase que nós podemos concretizar aqui é uma fase muito bem avaliada no momento arterial, praticamente imediato após a infusão do contraste. Nós não temos aquele tempo de espera entre 13 a 20 segundos, como nós teríamos na medicina humana. É praticamente imediato aqui por conta da circulação sistêmica. É evidente que é menor no cachorro, no gato, enfim. Nessa terceira imagem, nós temos uma fase venosa, que é uma fase portal. Então, nós temos aqui alguns vasos hepáticos periféricos devidamente avaliados. Então, é muito compatível com uma fase venosa. E, por fim, nós temos aqui uma fase tardia, uma fase excretora, que, do ponto de vista de tempo, nós podemos adotar a seguinte linha de raciocínio. Fase sem contraste, fase arterial com delay imediato,
fase venosa ou fase portal com aproximadamente entre 20 a 40 segundos de delay, e uma fase tardia na medicina veterinária, ela pode ser considerada uma fase tardia acima de 1 minuto e 30 segundos. Agora, quando é uma lesão específica para avaliação de expressão, avaliação de ureteres, nós podemos ter fases de 5, 7 até 20 minutos. Da mesma forma como nós temos aí na medicina humana. Então, nós temos aqui um exame avaliado em 4 momentos. E esses momentos, qual que é o grande objetivo de nós estarmos avaliando um exame na medicina veterinária com tempos diferentes após a perfusão do contraste? É o mesmo motivo que nós estaríamos adotando na medicina humana. Existem lesões que têm vascularizações diferentes. Se nós pegarmos um astrocitoma, ele se vasculariza após a perfusão do contraste em um determinado momento. Se nós pegarmos um hemangioma, ele se vasculariza depois de um determinado momento. E na medicina veterinária não é diferente. Então, nós temos aqui uma fase arterial, que o médico achou relevante uma fase arterial para que nós pudéssemos avaliar esta lesão que eu quero compartilhar com vocês aqui. Ó. Nessa imagem coronal é mais assertiva. Aqui, vamos pegar a sagital. Aqui eu tenho uma lesão prostática, na imagem sagital, e uma lesão importante prostática, bastante expansiva na imagem coronal. Então, com essa fase arterial, o radiologista ele consegue ter parâmetros de hipercaptação desse contraste e assim o laudo dele fica mais assertivo, como acontece na medicina humana também. Então, se na medicina humana nós temos fases específicas, na medicina veterinária nós também temos. Então, é o mesmo engajamento, é o mesmo motivo pelo qual o contraste iodado é utilizado. Eu tenho um outro exemplo também de um paciente que nós realizamos, uma tomografia de abdômen, de um paciente que não apresentava movimentos em membros inferiores, mas não porque tinha alguma lesão de medula espinhal ou coluna associada, e sim porque olha só que interessante, ó, esse paciente ele apresenta aqui uma obstrução vascular bilateral aqui, ó, nas ilíacas. Paciente que apresenta uma obstrução associado aí a algum hemocomponente, algum processo de obstrução pontual, e que nós não temos aqui a facilidade de enxergar as ilíacas na parte mais distal. Veja que nós temos um bloqueio, e esse bloqueio ele é bilateral. Esse paciente ele tem uma oclusão nas ilíacas, e evidentemente a fase contrastada ela foi fenomenal para que o médico pudesse dar esse subsídio ao diagnóstico desse paciente. Então, olha como o contraste contribuiu de maneira assertiva. Então, esse paciente ele tem uma trombose bilateral. Agora, quando o estudo ele é intravascular, se na medicina humana nós temos aí as ferramentas de avaliação endovascular, endocavitária, associado ao intestino, associado à traqueia, na medicina veterinária nós também temos. Então, após uma fase contrastada, nós temos a possibilidade de fazer uma navegação vascular e avaliar algumas placas específicas, como, por exemplo, acontece na medicina humana, placas de lipídio, placas de microcalcificação. Então, nós temos aqui alguns exemplos que também são avaliados, que também são explorados na medicina veterinária. Da mesma forma que algumas lesões vistas aqui na medicina veterinária, é vista também na medicina humana e vice-versa. Então, são ferramentas muito atrativas, ferramentas que os médicos, sim, eles adotam com muita frequência. Esse conteúdo, embora ele seja bastante técnico, eu confesso que é um conteúdo meramente ilustrativo, é um conteúdo introdutório, é um conteúdo, assim, mais precisamente para que nós tenhamos uma apresentação sobre as possibilidades que nós temos na tomografia veterinária. Essa aula, evidentemente, ela não foi uma aula associada a protocolos, em si, uma aula demonstrativa das possibilidades que nós temos no decorrer do mercado de trabalho para os profissionais das técnicas radiológicas. Aqui a gente tem cenários específicos, né? Então, nós temos aqui cachorrinhos que têm um tamanho bem fora dos padrões, né? É um cachorro aí bem, com um porte bastante interessante. Esse cachorro aqui de uma raça terra nova, é um cachorro bem grandão, de aproximadamente entre 50 a 80 quilos, um cachorro bem grande.
Então, nós temos aqui não somente tomografia de cachorro, mas tomografia de gatinhos pequenos, né, gatinhos grandes, com possibilidades reais aí de fazer reconstruções, de fazer aquelas análises comportamentais teciduais que nós fizemos há pouco. Né? Tem algumas outras possibilidades também. Né? Tem cachorro que só quer fazer o exame, até vai fazer a tomografia. Né? O animal até colabora, mas só se for no colinho, ó, como a gente pode perceber aqui, né? Então, tem todo um empenho para você conseguir convencer o animal para que ele seja submetido, no mínimo, a entrar na sala de exames, depois lá, evidentemente a conversa muda, vem processo anestésicos, etc. Né? Tomografia de animais de grande porte também, como o urso, né? Enfim, leão, como a gente pode perceber, são possibilidades reais que nós iremos encontrar aí no mercado de trabalho. Possibilidade que cresce cada vez mais, a tecnologia está aí para isso, e a medicina veterinária cresce de uma forma importante. Eu queria finalizar com uma frase muito importante desse médico radiologista, um médico radiologista americano. Ele diz que nunca faça uma tomografia que você não possa ler. Né? Você viu o que procura, você procura o que conhece. Então, fica essa reflexão positiva para que nós tenhamos momentos de estudos, de muito aprendizado. A medicina veterinária está crescendo cada vez mais, o mercado é bastante carente de profissionais que façam a operação dos tomógrafos com maestria. Os médicos veterinários, eles precisam, né, da nossa ajuda, eles precisam do nosso auxílio. O médico veterinário tem extrema competência também para fazer o exame, por que não? Mas o fluxo está aumentando de uma forma exponencial, que é notória, né, a nossa participação, e importante, que nós somos ali os profissionais das técnicas tomográficas. Então, esse jogo está mudando, e cada vez mais os hospitais eles necessitam dos nossos trabalhos. Então, fica essa dica, é mais uma oportunidade para você que quer essa interação no mercado da medicina veterinária. Eu deixo aqui o meu contato, eu sou o criador do canal Na Rota da Radiologia, e nesse canal a gente posta conteúdo que realmente agrega na vida dos profissionais das técnicas radiológicas, conteúdo realmente positivo. Eu tenho o meu e-mail, caso você queira também entrar em contato, caso eu possa ajudar de alguma forma, do ponto de vista técnico, eu fico inteiramente à disposição. E gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade da IAB Plus com esse evento, com essa grande expressão, com essa envergadura enorme para o mercado de trabalho na radiologia. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Eu fico inteiramente à disposição. Um grande abraço e até breve.